dia, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um devocional daquilo que o Senhor tem me ensinado através da sua palavra. Aliás, é tão precioso, né, que nesses dias de isolamento nós tenhamos acesso à palavra de Deus e que mesmo estando afastados de nossos amigos, familiares, Deus não se afastou de nós. Ele está aqui presente e Ele nos ensina através da sua palavra. E eu queria convidar vocês a meditarem comigo hoje no Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar o texto que se encontra no capítulo 4, versículos 35 a 41. É um texto bem conhecido, onde Jesus acalma a tempestade. E logo que eu comecei a meditar nesse texto, uma das coisas que eu me perguntei foi: por que será que os discípulos deveriam seguir e confiar em alguém que os levaria para o meio de uma tempestade? E trazendo isso mais para nós, né, pessoal, porque eu e você, nós deveríamos confiar e seguir o mesmo Cristo que os discípulos seguiram, se Ele pode nos levar a tempestades no meio da nossa vida, talvez sofrimentos, coisas difíceis, por que nós ainda assim deveríamos confiar e seguir Ele? E pensando em responder essa pergunta, nós não podemos deixar de lado de pensar que nós apenas seguimos e confiamos alguém que nós conhecemos de fato. Nós não seguimos e confiamos um desconhecido, mas alguém que realmente nós conhecemos. E através dessa passagem eu quero mostrar para vocês quem é Cristo e por que Ele é digno da nossa confiança e de que nós o sigamos, mesmo que Ele nos prometa levar para tempestades e para situações difíceis nessa vida. Mas antes de ler a passagem com vocês, queria dar um pouco o contexto desse capítulo. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, se você for ler ele, eu encorajo você a fazer isso depois, se você tiver um tempinho, você vai encontrar 4 parábolas. Provavelmente Jesus estava ensinando a multidão durante aquele dia, ele contou essas parábolas, explicou o seu significado, e ao final, então, de um dia de ensinamentos, Jesus estava cansado, assim como seus discípulos, e então ele leva seus discípulos até um barco para que eles atravessem o mar da Galileia, provavelmente na busca de um lugar onde eles pudessem repousar. E é aí que começa a nossa passagem. Então vamos ler Marcos capítulo 4, os versículos 35 a 41. Diz o seguinte, eu estou usando a versão NVT, se você quiser acompanhar, tá bom? No versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. É uma passagem bastante conhecida, né? Provavelmente você já leu ela mais de uma vez, mas o meu desafio para vocês hoje é que a gente possa responder a pergunta de quem é Cristo através dessa passagem e por que Ele é digno da nossa confiança, mesmo que nos leve em meio a uma tempestade nessa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer que essa passagem aponta sobre Cristo é que Cristo, Ele é homem. E nós encontramos isso muito claro no versículo 38. Olha ali comigo. O versículo 38 diz que Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Normalmente nós lemos esse versículo e nós pensamos em Jesus como Deus, né? Apenas Deus poderia dormir em meio a uma tempestade tão terrível, né? Mas na verdade não é o caso. Nós vamos depois ver outro personagem da Bíblia que também dormiu em meio a uma tempestade horrível e ele não era Deus.
Mas aqui, então, eu queria ressaltar o fato de que Jesus, ele é homem como nós. Ele veio a esse mundo e ele se fez homem e passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele se sentiu cansado, se sentiu exausto e ele precisava dormir também. Isso faz Cristo ser algo tão palpável assim, né? Algo tão realmente semelhante a nós. E por que é tão importante que Cristo se fez homem como nós? E eu quero mostrar para vocês uma outra passagem que fala sobre o propósito de Cristo ter se feito homem. Então, leia comigo Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 18. Hebreus 2, 14 e 18. Olha só o que fala sobre Cristo como homem. Diz o seguinte: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, nós, somos seres humanos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Que versículos preciosos! Eles falam que Cristo se fez homem por dois propósitos. Primeiro, porque só se fazendo homem ele poderia morrer e pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo veio a esse mundo e se fez homem para que ele pudesse morrer por nós, cancelando a dívida dos nossos pecados diante de Deus. Então, é algo tão maravilhoso quando nós pensamos na humanidade de Cristo, o propósito pelo qual ele se tornou carne e sangue como nós. E o segundo propósito dele ter se feito homem foi para se identificar conosco, passar pelas mesmas coisas que nós passamos e assim poder nos auxiliar quando nós estamos passando por dificuldades. Esse foi o Cristo homem. Então, a primeira coisa que essa passagem nos aponta é que Jesus, ele é homem, assim como nós. E por isso, ele pode ser o nosso Salvador e pode nos auxiliar em nossas fraquezas. Então, lembre-se sempre daquela pergunta lá no início do nosso devocional. Cristo é digno da nossa confiança? Que o sigamos mesmo que ele nos leve para tempestades? Quem é Cristo? Então, primeiro, ele é homem como nós e ele passou pelas mesmas coisas que passamos. A segunda coisa que nós podemos ver a respeito de Cristo nessa passagem de Marcos 4 é que Jesus, ele é Deus. Pensando um pouco naquela tempestade que estava acontecendo, ela não era qualquer tempestade. O Mar da Galileia, ele se encontra mais ou menos a 213 metros acima do nível do mar e fica mais ou menos a 48 quilômetros de distância do Monte Hermon. Isso significa que quando o ar quente subia do Mar da Galileia, ele acabava se encontrando com o ar frio que descia desse monte. E isso causava muitas tempestades, então era normal que houvessem tempestades naquele lugar, naquele mar. Mas aqui fala que os discípulos estavam com muito medo e a água estava entrando para dentro do barco. Então aquela não era qualquer tempestade, porque os discípulos eles eram pescadores, eles estavam acostumados a pescar ali naquele mar. Então se eles estavam muito assustados é porque era uma tempestade muito grande. Agora, olha o que o texto nos fala que Jesus fez quando ele foi acordado. Versículo 39 diz assim: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Não é incrível a gente pensar que Jesus ele desperta e ele simplesmente repreende o vento e o mar como se ele fosse repreender uma criança.
ele diz silêncio, aquiete-se e tudo fica numa grande paz e calmaria. Normalmente quando o vento para e você está olhando para o mar ainda fica agitado por um bom tempo, né? As ondas ainda ficam indo e voltando. Mas aqui diz que tudo, de uma hora para outra, virou uma grande calmaria. Apenas um Deus todo-poderoso poderia acalmar o mar dessa forma, e o vento. E, além disso, outra coisa que nós vemos que aponta para Jesus como sendo Deus é o fato de que apenas o Criador da natureza poderia ter domínio sobre a própria natureza. Olha só o que nos diz Salmos 89, versículo 9. É muito interessante esse versículo. Abre lá comigo. Salmos 89, versículo 9 diz o seguinte: sobre Deus, né? Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Apenas Deus pode governar os mares e acalmar as ondas. Já do Antigo Testamento eles sabiam disso, né? Apenas Deus poderia controlar a natureza. Então, ele é o Criador, porque apenas o Criador consegue controlar aquilo que ele criou. E por isso que quando você olha lá no texto de Marcos, quando começa a tempestade, diz que os discípulos estavam com medo. Olha só o versículo 38. Os discípulos acordaram o mestre clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Os discípulos estavam com muito medo. Agora, quando Jesus acalma a tempestade, acalma o vento e acalma o mar, ao invés dos discípulos ficarem calmos, olha só o que acontece. Versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Então, enquanto estava tendo a tempestade, os discípulos estavam com muito medo. Depois que Jesus acalma a tempestade, eles ficam apavorados, com mais medo ainda. Por quê? Porque eles estavam diante do Criador das ondas, do Criador do vento, do mar, de todas essas coisas. E naquele momento eles perceberam isso. Então eles ficaram apavorados por estarem diante de alguém que era muito maior do que eles. E outro fato que aponta para Cristo como sendo Deus nessa passagem é que ele é soberano sobre todas as coisas. Versículos 38 a 40 nos apontam esse fato. Vamos ler de novo. Olha o que diz. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? É interessante que Jesus ele repreende o vento, repreende o mar e depois ele pergunta para os homens: vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Jesus ele era soberano sobre essas coisas e ele mesmo tinha direcionado os seus discípulos para as tempestades. Para ele não era um fato absurdo de que, mesmo os discípulos o seguindo, eles passariam por tempestades e por situações difíceis. Talvez eles pensassem em seus discípulos, né? Nós estamos deixando tudo, estamos seguindo ao Mestre, nós não deveríamos passar por nenhuma dificuldade mais nessa vida. Afinal, nós abandonamos a nossa vida para seguir a Cristo. Mas Jesus, ele é soberano e controla todas as situações. E em sua soberania, ele permite e, aliás, ele nos leva para meio de tempestades. Eu queria ler para vocês uma frase que o autor Timothy Keller, um autor que eu gosto bastante, leio bastante coisas sobre bastante material dele, mas algo que ele mesmo comenta acerca dessa passagem e da soberania de Cristo. Ele fala o seguinte: a premissa deles, falando dos discípulos, de que se Jesus os amasse, ele não permitiria que coisas ruins acontecessem a eles, estava errada. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam a essa pessoa, pois ele é Deus, pois ele sabe mais do que qualquer pessoa. Se você tem um Deus grandioso e poderoso o suficiente, a ponto de lhe fazer ficar com raiva por ele não interromper seu sofrimento, então você tem um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente, a ponto de ter razões as quais você não consegue entender.
Jesus, ele é poderoso e grandioso o suficiente para ter razões as quais nós não entendemos, pelas quais ele permite e nos leva em direção ao sofrimento. Se nós entendêssemos todos os motivos e todas as razões por que nós passamos por tempestades, com certeza nós seríamos Deus, porque nós entenderíamos todas as coisas. Mas o fato é que nós não somos Deus, e nosso entendimento ele é limitado. E nisso Jesus se revela como um Deus soberano, acima, muito acima de nós, e que tem propósitos que nós não entendemos, mas propósitos que vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa passagem, nós já vimos duas coisas. Primeiro, que Jesus é homem. Ele é homem e esse fato se mostra como ele estava cansado e dormia. E ele se fez homem por dois propósitos, para poder morrer pelos nossos pecados e para se identificar conosco e poder nos socorrer quando nós passamos por dificuldades. A segunda coisa que nós vimos nessa passagem é que Jesus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador de toda a natureza, de todas as coisas, por isso ele consegue controlar a natureza que ele criou, e ele é soberano. Ele permite que passemos por coisas das quais não compreendemos, mas pelas quais ele tem um propósito para a nossa vida. Agora, a última coisa que eu quero apontar nessa passagem acerca de Jesus, além de que ele é homem e de que ele é Deus, é que Jesus ele é o Salvador prometido. Daí você pode ficar me perguntando, onde é que você enxerga isso nessa passagem? Na verdade, eu vou fazer um paralelo dessa passagem com a passagem de Jonas. Eu achei muito legal alguns comentários que eu li fazem esse paralelo. Depois eu fiquei pensando em algumas coisas de realmente como essa passagem é parecida com a passagem de Jonas. E daí eu vou mostrar para vocês como Jesus se apresenta como Salvador. Se você for olhar lá em Jonas capítulo 1, você vai ver uma descrição muito semelhante à descrição de Marcos da tempestade. Leia os versículos 4 a 5 de Jonas capítulo 1. Olha só o que diz. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. É muito interessante ver o paralelo dessas histórias. Se você não conhece ainda a história de Jonas, ele era um profeta do Senhor, e o Senhor tinha mandado Jonas para uma das nações mais perversas do mundo, para pregar para aquela nação. E Jonas, ele ficou com medo e ele fugiu daquilo que o Senhor tinha mandado. Então, ele se encontra nesse barco, nesse momento, na verdade ele estava fugindo do Senhor. E então, acontece o que diz nos versículos 4 e 5, o Senhor enviou um vento forte, uma tempestade muito violenta. E as pessoas que estavam nesse navio ficaram desesperadas. Não parece com a situação de Marcos? Que eles estavam dentro de um barquinho, seus discípulos, e de repente começa um vento e uma tempestade muito forte, e os discípulos ficaram também desesperados. E o que acontece com Jonas, lá no capítulo 1 de Jonas? Jonas dormia profundamente no porão. Novamente, semelhante com a passagem de Marcos. Só que em Marcos, quem dormia profundamente era o próprio Jesus Cristo. Agora, eu quero estabelecer algumas diferenças também. Jonas dormia profundamente, mas ele estava naquele barco, naquela situação, por causa do seu pecado. Ele estava fugindo da vontade de Deus, então ele estava em pecado, e talvez de tão endurecido pelo seu pecado, ele conseguia dormir profundamente em meio a uma tempestade. No caso de Cristo, Cristo dormia profundamente por ser Deus, Deus homem, e ele não tinha cometido pecado algum, ele era alguém perfeito. E quando os marinheiros vêm e acordam Jonas, eles pedem para que Jonas clame ao Deus dele para que livre daquela tempestade, né? Note que os discípulos vão a Jesus e não pedem para Jesus exclamar ao seu Deus, eles pedem para que Jesus faça alguma coisa. Eles já sabiam que Jesus era
de alguma forma poderoso e que ele poderia fazer algo em meio àquela situação. E é interessante que na história de Jonas acaba dizendo aos marinheiros que a única forma daqueles marinheiros se salvarem seria se eles lançassem Jonas à tempestade, em meio ao mar revolto. Talvez Jonas pensava que ele iria morrer, né? Não foi o caso na história, mas a ideia do que Jonas fala é: se vocês me matarem e me jogarem no mar, vocês vão salvar as suas vidas. Mas Jonas pensava que morreria ali por causa do seu próprio pecado. E quando Jonas de fato foi lançado ao mar, a tempestade no mesmo tempo se acalmou. Agora, voltando para a passagem de Marcos, nós vemos que Jesus mesmo acalmou a tempestade. Mas num âmbito muito maior, nós sabemos que no final da sua vida, Jesus foi lançado a uma tempestade muito maior do que aquela. Ele foi lançado na tempestade da ira de Deus. Ele resolveu se lançar à morte e se lançar nesse mar da ira do Senhor, para que através da morte dele, a morte de um inocente, que ao contrário de Jonas não tinha pecado algum, ele pudesse oferecer a salvação a todo aquele que crê no seu nome. Através da morte de Cristo, nós podemos ter salvação. Jesus se lançou ao mar e se lançou à tempestade da ira do Senhor, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E tudo isso ele fez para que ele pudesse ser o nosso Salvador, para que nós que éramos pecadores, somos pecadores, pudéssemos encontrar salvação e esperança no seu nome. Não é maravilhoso? Olha, outro paralelo, Jonas não ficou 3 dias na barriga do grande peixe? Jesus também ficou morto 3 dias e ressuscitou. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, pensar em Jesus como sendo o nosso Salvador. Então, nessa passagem nós vemos 3 coisas maravilhosas. Jesus, ele é homem, Jesus, ele é Deus e Jesus, ele é o Salvador. Mateus, capítulo 12, versículo 41, nos diz que Jesus mesmo falou acerca dele: eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Nesse sentido, Jesus é muito maior do que Jonas, porque a história de Jonas ilustra a vinda de Cristo. Jesus é maior do que Jonas porque ele não cometeu pecado e ele veio para ser o Salvador e dar a vida por nós, pecadores. Então, quem é Cristo? E é interessante, quero voltar com vocês lá para o livro de Marcos. E olha só o que diz o versículo 40. A pergunta que Jesus faz. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Jesus perguntou isso para os seus discípulos. Por que vocês têm medo? Ele estava surpreso. Os discípulos já tinham visto tantas coisas acerca de Cristo, já tinham visto ele fazer milagres, já tinham escutado seus ensinamentos. E Jesus pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Então, meus queridos, eu quero lançar essa pergunta para vocês também. Às vezes é difícil porque ela realmente nos mexe lá dentro, né? Nós que já conhecemos a Cristo como Salvador, será que nós ainda duvidamos em algumas áreas da nossa vida? Será que em meio a essa pandemia do coronavírus, nossa fé está sendo testada? E talvez Cristo esteja perguntando para você: depois de tantas coisas que você já viu acerca de mim, você ainda não tem fé? Ou talvez seja outra situação que você esteja vivenciando nesse momento. Você já provou da graça do Senhor, da bondade dele, mas você ainda não tem fé quando passa por alguma tempestade na sua vida? Talvez seja uma crise financeira, um desemprego, talvez seja uma doença, talvez seja uma morte. Mas você ainda não tem fé? Você conhece a Cristo? Agora, talvez você que esteja me escutando não conheça Cristo ainda como seu Salvador, mas você já ouviu da Palavra de Deus, você já ouviu o Evangelho, já sabe que você é pecador e que precisa de um Salvador, alguém que a resgate dos seus pecados. E a pergunta para você hoje é a mesma: você ainda não tem fé? Você ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo?
Esse é o momento oportuno da salvação. Meu desafio é para que você faça isso ainda hoje, que você não perca tempo. Porque agora eu vou responder a outra pergunta. Por que você deve entregar sua vida a Cristo? Por causa de quem Cristo é. Olha o que os discípulos mesmo perguntaram no versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Esse homem, ele é homem, se fez como nós, ele nos compreende, e por causa disso ele pôde morrer por nós. Quem é este homem? Ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que além de poderoso, ele foi criador de todas as coisas, inclusive meu criador e seu criador. Ele é soberano, ele nos permite passar por sofrimentos, mas ele tem um propósito para isso. E ele nos ama, então ele não simplesmente nos joga em meio ao sofrimento, ele tem um propósito para todas essas coisas e ele nos ama. E esse Jesus, esse homem, ele é o nosso Salvador, o Salvador prometido, aquele que é maior do que Jonas, aquele que veio, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. Então podemos confiar em alguém que nos leve para o meio de tempestades nessa vida? Sim, se essa pessoa for homem como nós e tiver passado pelas mesmas coisas que nós. Se essa pessoa for Deus e estiver conosco, Deus Todo-Poderoso, soberano, que nos ama, e se essa pessoa é o Salvador prometido, por que nós não deveríamos segui-lo? Por que não deveríamos confiar nele? Nós temos uma esperança eterna. E para terminar esse estudo, esse devocional, eu queria ler com vocês Apocalipse 21:1, que fala acerca dessa esperança eterna que nós temos e que não se limita a essa vida. Um dia os nossos sofrimentos, um dia as tempestades da nossa vida vão passar. É só um pouquinho. O que são alguns dias, alguns anos de vida comparados com toda a eternidade que nos espera? E olha qual é a promessa de Cristo para nós, que se encontra em Apocalipse 21, versículo 1. Diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Que interessante que ele menciona que o mar também não existia. Justamente porque o mar, em toda a Bíblia, em toda a Antiguidade, ele é símbolo de todo caos, símbolo de turbulência, de tempestades. E aqui fala que quando ele viu os novos céus e a nova terra, o mar já não existia. Um dia, as tempestades da nossa vida vão passar. Elas estão aqui hoje para nos provar, porque Deus tem um propósito com elas para moldar nossas vidas, que talvez a gente nunca vai entender ainda nessa vida, porque somos muito limitados, mas que nós podemos passar por elas, porque nós temos um Deus, que é homem e que é o nosso Salvador, que nos ama e tem um propósito para nós. Então é isso, meus queridos. Espero que esse devocional tenha abençoado a vida de vocês também. Quero deixar um grande abraço meu, encorajar vocês a continuar estudando as Escrituras e a meditar na Palavra de Deus, que é tão preciosa para nós e que nos consola nesses tempos de isolamento que temos vivido. Um grande abraço para vocês. Até mais!